falar de um assunto aqui que de certa forma expõe, né, mostra como é que é a cultura do brasileiro. Vocês têm acompanhado aí o caso do Faustão. O Faustão, ele foi internado no começo de agosto aí com o diagnóstico de uma aguda insuficiência cardíaca. Passou por tratamento de diálise, muitos medicamentos aí para poder manter o bombeamento por parte do coração. Mas a solução, né, definitiva aí, o diagnóstico apontou que a única saída para o Faustão seria realmente um transplante de coração, um transplante cardíaco. Dali em diante já começou toda uma polêmica, né? O que aconteceria com o Faustão? Muitas pessoas achariam que ele não suportaria, porque o processo de transplante no Brasil é aparentemente um processo lento, burocrático, e o Faustão aí está com 73 anos. Então, o brasileiro, como gosta desse assunto, né, de falar de celebridade, de falar de personagens importantes, já começou a fazer várias especulações. Acontece que no dia 8 de agosto, né, o hospital apresentou plena convicção a respeito da necessidade do transplante e o Faustão entrou na lista oficial de pessoas que precisavam dessa intervenção. E, para surpresa de muita gente, nesse fim de semana, entre o domingo e a segunda-feira, foi encontrado o doador. O Faustão passou pela cirurgia e nesse momento, nós estamos falando aqui numa terça-feira, ele já passou pela cirurgia, já foi feito o transplante e segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, a situação é estável, o quadro clínico é dentro do esperado e aí a gente espera aí que realmente tudo acabe bem para o Faustão. Mas o que eu queria falar desse caso relacionado à cultura do brasileiro é em torno desse fetiche, em torno dessa mania, em torno desse hábito do brasileiro de colocar a corrupção, de colocar a maracutaia, a malandragem em tudo que acontece nesse país. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas pessoas já dizendo que o Faustão teria comprado por debaixo dos panos o transplante. Muitas pessoas dizendo que se ele não comprou, ele foi beneficiado pelo hospital, por grupos clínicos, por grupo de médicos, devido à sua fama, devido à sua influência. Muitas pessoas dizendo que políticos teriam interferido no processo para que no futuro pudessem usar a imagem do Faustão a seu favor. Enfim, uma série de hipóteses que apontam só para uma coisa: o Brasil tem a marca, o Brasil é o país da maracutaia, é o país da malandragem. As pessoas nem se deram ao cuidado de ler, de estudar, de procurar saber como é que funciona o processo de transplante, o Sistema Nacional de Transplantes no Brasil. Claro que para tudo no Brasil, infelizmente, a gente põe o pé atrás. O Brasil, infelizmente, é um país que tem a sua marca aí, é um país já rotulado pela sua vocação, né? Uma coisa até colonial, essa questão da maracutaia, de fazer as coisas por debaixo dos panos. E juntamente com isso tem também o hábito, né, de beijamão, de baixar a crista para os poderosos. Tudo isso acaba revestindo esse processo de entendimento acerca de um caso tão complexo como é o caso dos transplantes. Existe uma série de critérios, inclusive a especialista do Sistema Nacional de Transplantes estava explicando que a gente nem deve tratar os pacientes como formadores de fila. Segundo ela, o que existe é um score, um ranking, contendo uma série de critérios, de detalhes que vão eleger ou não o paciente para aquele determinado órgão que foi cedido para transplante. No caso do Faustão, ele era o segundo nesse critério, sendo que o primeiro acabou abrindo mão
do coração que foi doado, porque ele não se encontrava em condições clínicas de passar pela cirurgia. Então o Faustão, de acordo com os critérios técnicos, ele era o segundo nesse score e apresentava, ele era o segundo exatamente por causa da sua situação de altíssima gravidade, de altíssima complexidade. Mas que, segundo essa especialista, os transplantes de coração, por exemplo, não ocorrem com essa ideia que temos dentro de um prazo muito grande. Existem transplantes que ocorrem, acabam acontecendo em 24 horas. A pessoa é diagnosticada e em menos de 24 horas aparece um doador. São feitos aí diversos exames. Eu posso falar por experiência própria. O meu pai, já falecido, foi um transplantado renal, e o transplante, eu não sei aí se o transplantado renal ou o transplantado cardíaco, um é muito mais difícil do que o outro. Eu imagino que sim, né, que o transplante de coração seja muito mais complexo, mas eu não tenho informações técnicas nem conhecimento para falar sobre isso. De qualquer modo, eu sei que o transplante, ele exige uma série de compatibilidades, que vão de compatibilidade genética, questão de peso, altura, doenças pré-existentes. Então não é uma coisa fácil de ser resolvida. Mas a gente sequer toma o cuidado de se informar e prefere sair fazendo comentários, muitas vezes bastante precipitados a respeito do que acontece no Brasil. Não estou falando isso porque é o Faustão, não estou falando isso aqui em defesa do processo ou contra o processo. Não é essa a questão desse comentário. O que eu estou apenas trazendo para a gente refletir é sobre a cultura do brasileiro. Nós temos enraizado no nosso comportamento, no nosso hábito, sempre levar as coisas para o lado negativo, sempre achar que em tudo há uma maracutaia. E atrás disso, óbvio, está uma educação que sempre procura menosprezar, sempre procura tirar o mérito daqueles que conseguem resultado por conta própria, por conta do esforço, por conta da inteligência, da determinação, da confiança. O rico no Brasil, na opinião de muitos, sempre é ladrão. O empresário no Brasil sempre é ladrão e o resto é vítima. Então a gente tem essa cultura enraizada que infelizmente produz esse tipo de comportamento, em que tudo o que acontece, e se esse tudo envolve uma pessoa bem posicionada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é porque essa pessoa fez maracutaia. É um traço triste, é um traço lamentável do brasileiro, mas é uma realidade que a gente precisa tratar, a gente precisa entender, precisa refletir sobre isso e tomar cuidado sobre o que falamos, sobre o que escrevemos, sem ter o devido conhecimento ou o mínimo de informação para que a gente possa expressar a nossa opinião sem cometer equívocos, sem cometer injustiças e, sobretudo, sem entristecer, sem prejudicar pessoas que não merecem esse tipo de comentário, de acusação, esse tipo de coisa que muito mal faz as pessoas, principalmente aquelas que encontram em situação de vulnerabilidade psicológica, vulnerabilidade física. Então fica o recado aí, a gente ter cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que comentamos, sem antes não nos informarmos da forma correta. Valeu? Grande abraço aí, até a próxima.